Tô ao vivo agora, aparentemente. Fala galera, beleza? Sou Quito Valim, vocalista do Final Disaster, colaborador do Subsolo aí. Estamos aguardando o Thiago Bianchi, fala o melhor do Metal Underground aí online com nós. Estamos aqui aguardando o Thiago Bianchi. Aí ele já entrou, deixa eu ver como é que eu faço para convidar. Oi. Vamos ver. E aí, Fala, meu Thiago, querido. tudo bom, cara? E Prazer, aí? eu sou o Quito, Quito, colaborador aqui do Subsolo. Tudo bom? Quito Valinho, beleza, meu Quito querido? Valim, eu mesmo. E aí? Tranquilo? Tranquilaço. Tranquilo. Cara, se alguém, assim, caiu de um OVNI agora, assim, e tá entrando nessa live e não te conhece, se Uhum. apresenta pra galera, por favor, fala um pouco aí do seu trabalho. Ah, legal. Bom, meu nome é Thiago Bianchi. Eu sou um vocalista de heavy metal, um pobre, mas afortunado vocalista de heavy metal. Ah, cantei nas bandas Karma, Firesign, Vox, Arena e Xamã. E hoje em dia sou vocalista da Nocturnal, uma das bandas aí que estão buscando seu lugar ao sol no mundo do metal. É uma banda de 6 anos, mais ou menos, acho que 6 ou 7 anos. E também sou dono do estúdio Fusão, um estúdio que eu tenho desde os 15 anos, estúdio de gravação. Já produzi mais de 400 discos, algumas concorrências ao Grammy, e muitas produções de relevância no metal nacional e internacional. Trabalhei com nomes do naipe de Kiko Loureiro, o próprio Xamã, né? A Nocturnal, o Eduardo Danui, Russell Allen, Michael Kiske, Tarja Turunen, Mike Portnoy, o nosso último trabalho, da Nocturnal aí, James Labrie, e do Brasil aqui um pouco mais ali no bandas de médio porte, do metal, várias. Bom, ficar citando nomes dá para ficar a tarde inteira, Aham. mas e mais um brasileiro aí perdido no meio desse tiroteio todo. Pois é, né? Pois é, exatamente. E falando nesse tiroteio todo aí, como que tá afetando aí os negócios, tanto do estúdio quanto das bandas, essa situação da pandemia, da quarentena, porque afetou todo mundo, né? Então, como que isso aí quebrou a perna de vocês ou não, assim? Uhum. Bom, eu acho que está acontecendo com a gente. É difícil eu virar e falar que a gente afetou mais por causa disso ou daquilo. Eu acho que é uma, é uma infelicidade que estamos vivendo juntos enquanto raça, né? O mundo inteiro. E acho Uhum, que isso, se tem alguma coisa boa disso tudo, é justamente para a gente aprender um pouco com as adversidades desse nível, ainda por cima, né? Para mostrar para todos nós, enquanto povo, que nós não somos imbatíveis, e aquela soberba que a gente estava, de que sabemos tudo e somos o ápice da cadeia alimentar, não só do mundo, mas universal, né? Tem gente que eu acho que até uhum, dificilmente encontro pessoas até hoje que não acreditam em vida fora do planeta, acham que nós aham, somos o máximo que o universo conseguiu fazer, somos nós. Então, eu acho que isso está sendo bom, por um lado, para a gente aprender que nós somos uma raça, e tudo que um faz afeta o outro. É uma corrente gigantesca em volta desse planeta. Então, isso sob um ponto de vista mais filosófico. Agora, um ponto de vista mais prático, assim, a minha vida já é uma quarentena, né? Eu trabalho aqui no aham. Fusão, então eu trabalho muito, faço muitas mixes, masters, assim, que eu não preciso ter contato geralmente com a banda. Gosto de trabalhar sozinho, inclusive, que banda, sabe como é que é, né? Eles, são muito emocionados Sei. e come, come um pouco a orelha, né? É. E aí, ah,
eu trabalho muito sozinho, então nessa parte de estúdio aqui, eu meio que, tudo bem, tô indo tranquilo, mas assim, não tô podendo receber pessoas aqui para gravarem, por exemplo, voz, Uhum. bateria, guitarra e tal. Tô desenvolvendo um método agora, um sistema, inclusive o pessoal que estiver aqui me assistindo, tenho certeza que tem alguns clientes, além de amigos, né, mas clientes, né, meus, que com Uhum. certeza estão para vir aqui, inclusive, e estou desenvolvendo um sistema que a pessoa entre aqui e entre direto, fique lá na sala, ó, vá direto para a sala de gravação, Uhum. e, e aí eu recebo a pessoa pelo vidro, para não ter Porra, contato, bacana. e a gente segue. Sob o ponto de vista de banda, de estrada, obviamente, né, a coisa mais triste que já aconteceu, eu não me lembro, né, de ter visto algo tão desastroso na história da música, assim, como um todo, né? O que a gente está passando é digno de dó, né? Porque, assim, são tantos profissionais, tanta gente capacitada, agora a gente estava numa franca ascensão enquanto enquanto tribo, né, desse pessoal que trabalha com áudio, Uhum. vídeo e shows, né, em geral, e todo mundo sofrendo por não poder fazer show. A gente, inclusive, nós estávamos, tenho contado, inclusive, essa história, a gente estava numa turnê com Sons of Apollo na Europa, e quando explodiu toda a história da pandemia, a gente estava na Noruega e tivemos que voltar. Uh, certo, ainda não sentimos o prejuízo, porque a gente não teve que comprar as passagens de volta, né? Uhum. Mas, assim, tivemos que voltar nossos... A gente teve mais de 50 shows, Oh. não digo cancelados, mas pelo menos transferidos para datas a combinar, né? Uhum. Isso, uma banda com uma equipe, inclusive um grande beijo no coração de todo o pessoal que trabalha com a gente, a equipe da Nocturnal. São pessoas de extrema capacidade e mão na roda, pessoas com vontade de vencer, que não falam não para nada, são verdadeiros guerreiros, assim. A gente só consegue fazer realmente coisas do nível das que a gente faz com essa galera, nossa equipe. E foi um soco no estômago para todo mundo, né, cara? Uma coisa realmente que ninguém esperava. Então tem sido momentos de tristeza por esse lado, mas também o outro lado que eu acho que vale a pena deixar claro aqui, que é uma coisa que... Deixa eu acertar a câmera aqui, eu tô sofrendo um pouco para achar um ângulo. Então, um dos lados assim, que eu acho que vale salientar, que é o lado que se tem um outro lado bom, é que a gente está podendo, quem pode ficar em casa, né? Porque tem muita gente que não pode, não tem como, né? As reservas, acho que eventualmente todo mundo vai ter que ir para a rua, mas nesse momento o pessoal que está podendo ficar em casa que está podendo curtir um pouco mais a família, e isso é muito importante, eu acho, é legal, cara. A gente, graças a esse sistema financeiro maldito que foi inventado por outros que não fomos nós, a gente vive numa roda de hamster, sempre vivendo para pagar a conta e ganhar o próximo cheque e pagar a conta. É uma roda infinita que a gente não acha quase tempo para realmente olhar para o sol, para as estrelas, para o céu e ter algum prazer na vida, né? Essa pandemia, se tem algum lado bom, tem também um deles seria esse, tipo, nos obrigou a ficar em Uhum. casa, curtir a família, nos dar as mãos e saber que estamos todos juntos enfrentando um mal terrível. E lembrar que quem, quem vai fazer nós evoluirmos cada vez mais serão os cientistas, né? Quanto mais cientistas e menos políticos, melhor para a raça humana. Então já comecei com filosofias, Uhum. cara, um papo, meu, céus, Não, muito estrelas, legal, cara. vento, É um ponto de vista floresta. bem otimista com relação a uma situação que está devorando a mente de todo mundo. É muito legal isso aí. Porra, É, bacana. tem que ser porque se você deixar se você deixar essas adversidades aí te pegarem, sei lá, cara, o caminho não é bom, é um caminho para depressão.
Então, e muitas vezes a depressão não sabemos onde leva, né? Leva para o fim. Sim. Então a gente tem que ver o lado bom, o lado positivo, olhar para frente e acreditar que a gente vai sair dessa. Tá todo mundo no mesmo barco. O que eu acho que eu tenho pedido assim, é que as pessoas tenham um pouco mais de calma, porque as coisas já estão difíceis e você liga o noticiário, tá cada vez pior, parece, a coisa É um tá cada freak vez... show mesmo, né? É. Então é uma coisa que tá assim, eu não lembro de ter visto uma coisa tão absurda. Bom, é um pêndulo, né, cara? Antes, todas essas maluquices que a gente via no passado, e aí entrou uma galera falando que ia parar com isso, na verdade as maluquices só mudaram de lado, mas as maluquices continuam. Então, Uhum. não sei, cara, eu tô... Para isso, para essa situação, eu não estou, eu estou pessimista e não otimista. Entendi. Mas vamos lutar aí e correr atrás do nosso, né, e tal. Mas vamos falar de coisa boa, como dizem, né? Vamos falar. A Nocturnal tá para lançar um Eu ia vídeo perguntar novo isso mesmo. amanhã. Cara, Eu ia eu sou perguntar os assim, eu planos me da Noturna. entrevisto. Vai Fica falando, olhando. não tem problema. Não Fica tem aí, problema, pode ir assim, falando. fica olhando. Pode ir falando. É que Desculpa. acabou de pipocar uma conversa aqui, ansioso pro novo disco da Noturna. O Lucas Homer postou aqui. E o DVD que Legal. já será lançado. Aí eu ia perguntar, você já emendou? Manda bala. Não tem Legal, problema não. legal. Cara, assim, a gente vai lançar um disco novo agora em... não sei, era para ser no fim do ano, mas deve ser em 2021. Nós já estamos na 8ª música. Eu acredito que seja o melhor disco. Isso é muito clássico, né? O cara, é o melhor É disco. clichê, mas é verdade, né? Mas eu acredito que Se seja não o for melhor. para fazer um álbum melhor que o anterior, então não faz, não é mais ou Então, menos isso? exatamente, tem empolgação, né? Eu acho que eu nunca vi ninguém falar, esse cara, esse vai ser com certeza o pior disco da nossa carreira. Não sei. A única banda que não falou isso, mas quase falou, foi o Metallica com o Senenger, né? Com aquele Some Kind of Monster, foi uma espécie de olha a merda que a gente fez aqui, ó. Até pegamos em vídeo, né? Mas eu não, jamais diria que é uma merda, porque é um disco que eu gosto bastante. Ele divide opiniões, mas tem músicas fantásticas lá. Ele é polêmico, E é um disco Metallica é polêmico. meu pastor e nada me faltará. Que da hora. Metallica, Megadeth, Pantera e Sepultura. Então, bom, então assim, o disco tá ficando espetacular. Já tem 2 covers bem surpresa, assim, impressionantes, que a galera Pode entregar spoiler pra gente? Não posso, porque a gente vai fazer um grande alarde quando sair. São 2, Beleza. um brasileiro, inclusive com a bênção dessa banda brasileira que nos cedeu o cover, vai ser uma coisa muito explosiva, e a versão que a gente fez, eu estou muito ansioso para saber o que a galera vai achar, assim, né? E uma outra, um cover americano, de uma que também vai ser como naqueles modos que a gente já fez do Woman in Chains, né? Não é uma balada, mas é um cover de uma banda que vai ser um artista solo, que vai ser bem chocante assim também. A galera vê esse nosso lado assim, né? E as outras músicas estão ficando, é o disco mais prog nosso, prog com thrash assim. O Mike Orlando tá assinando agora as composições comigo. E ele tem um lado, a gente compôs 2 vezes só, na outra passagem dele pela banda, que foi Wake Up e Shadows. E tem uma balada muito bonita nesse disco também, que é bem, assim, a banda ela tá muito aos moldes americanos, assim, do hard rock americano com prog. Então não tem como negar aquela influência ali do Adrenaline Mob, por exemplo, que foi o próprio Mike Orlando que escreveu, né? Os discos, então tem muito daquilo, com o Henrique trazendo um pouco desse mundo também do hardcore, a bagagem gigante que ele teve, né? E misturando comigo com o melódico e o thrash, e o próprio Chacol, que é o nosso baixista, que também tem uma bagagem muito grande de prog melódico. Então a banda tá num momento muito diferente, assim, muito legal. E amanhã a gente lança a nossa primeira música ao vivo, né, que é a Cosmic Redemption, mas a gente fez uma brincadeira assim de lançar, é uma música que vai sair, o disco novo leva o nome Cosmic Redemption, né? E só que a gente resolveu soltar a versão ao vivo antes da de estúdio, porque é pra galera ver que
eu não sei explicar, mas a Noturno tem muito disso. A gente sempre tenta fazer algumas coisas que são inesperadas. Por exemplo, o nosso primeiro DVD chama First Night Live, que é justamente a gente resolveu fazer um DVD do nosso primeiro show. Primeiro show que a gente fez junto, a gente fez um DVD. Isso foi, né, chocante, assim. Então, a primeiro show dessa nova formação, a gente fez um DVD também, que é o Made in Russia, com a única diferença que foi com uma audiência lá do Disturbed, uma tour que a gente fez pela Rússia com eles, e a gente simplesmente fez um DVD dessa turnê. Foi incrível. Eu confesso que até a hora de entrar ali no show eu falei, cara, DVD, onde eu tava com a cabeça, cara? Sei lá, 30 mil pessoas ali para um público de uma banda que a gente estava abrindo, né? Mas, assim, a Rússia, ela vem em franca ascensão com tudo que tem acontecido por lá, né? Desde a Copa do Mundo. Eles passaram a abrir muito mais as suas portas ao Ocidente. Então, a galera, tudo que a gente conhece Só de metal... a questão de curiosidade só. Os russos tiveram dificuldade para falar o nome Noturna ou não? Não, cara. Tem, inclusive, o DVD ele abre com a galera gritando o nosso nome. Noturno, Noturno. E eles têm Que aquele da hora. R. E assim, é isso que eu ia comentar agora. Como eles estão abrindo agora as portas, eles são como crianças, assim, né? Tais quais crianças, assim, perante o mundo do metal. Então, tudo para eles é novidade. Tudo que pra gente, a gente já, né, tá tarimbado, para eles nossa. Então, eles não têm muito, isso é muito legal, eles não têm muita noção. YouTube lá, as ferramentas dos americanos, assim, de mídia social, essas coisas, não existem muito lá. Estão chegando agora, eles têm as versões deles. Nem Uber lá tinha um tal de Yandex. Eles têm versões para as coisas ocidentais deles. E YouTube, mídias sociais e tal. E eles estão Tem agora... o VKontakte lá também, que é uma outra mídia social, né? Exatamente. Então eles estão agora... Então isso é legal pra gente, que a gente pode chegar com... não medindo força nem nada disso, mas batendo de igual para igual com bandas grandes. Foi o caso do Disturbed. Eles estavam lá, 30 mil pessoas para receber o Disturbed e tal, mas nosso nome estava no ticket e eles realmente fizeram a lição de casa. Eles sabiam cantar todas as músicas. Caramba, que animal. Muito alto. Vocês vão ver no DVD. Eles estavam totalmente ensandecidos. Galera invadindo o palco, coisa assim de Beatles. Que animal, cara. E eles são muito, eles lembram o brasileiro naquela coisa quente, assim, eles são muito emocionados e tal, e enchem a lata, né? Todo mundo sabe. E aí estamos todos aqui hoje em dia, graças ao Disturbed e graças a esse público maravilhoso da Rússia, celebrando esse DVD. Eu só, infelizmente, lamento que nós não tenhamos mais músicas para colocar, porque um dos nossos shows, a nossa mesa queimou e a gente perdeu aquele show que tinha algumas músicas que entrariam mais no DVD. Mas isso não tira o brilho, porque a gente vai lançar nós vamos lançar clipes desse show, né? Porque colocando dentro mais de músicas novas do disco, então a gente não tinha como lançar agora. Mas assim, a gente vai lançar uma música que chama Cosmic Redemption, é uma música inédita, amanhã. Desse DVD Made in Russia. Ele é uma música que dá nome, né, homônima ao nosso disco, e a gente resolveu lançar a versão ao vivo dela antes, para mostrar para vocês que, cara, a Nocturnal, estúdio ou ao vivo, a Paldurecência é a mesma. Tem uma galera aqui comentando que você fez uma live, parece que você quase foi preso. Teve isso? Teve, cara. Nossa, bem lembrado. Quem lembrou? Foi o... Pera aí que eu perdi o nome agora. O Lucas Costa Homer. Bem lembrado, Lucas. Sim, no dia que a gente fez o show, a gente estava fazendo a gente estava totalmente fechado sobre contar o que estava acontecendo com a banda. Tinha acabado de mudar a formação, a gente não tinha lançado a Cosmic... desculpa. Não tínhamos lançado ainda
a Scream for Me, com a participação do Mike Portnoy. Então a gente Um clipe com uma produção espetacular, inclusive. Depois a gente bate um papo sobre esse clipe. Legal. É legal, né? Eu tenho maior orgulho. Porra, é animal. Aquele clipe ali foi um nível, assim, hollywoodiano, assim, negócio espetacular. E, pô, cara, obrigado. Daqui a pouco a gente fala dele, tem bastante coisa pra falar sobre isso. Bom, e a gente tava lá, assim, numa concentração, como dizem na Copa do Mundo, tentando evitar o mundo externo, e eu louco pra contar pra todo mundo o que a gente tava fazendo. A gente levou a nossa dançarina zumbi, levamos um puta diretor, que é o Rodrigo Rossi, que hoje é um dos marcos aí do TikTok, um dos principais nomes do TikTok, e já vinha, né, de grandes trabalhos. Levamos gente para filmar, uma galera para filmar, uma equipe grande e uma formação nova. E, cara, assim, eu tô escrevendo um livro, né? E logo mais, assim, logo mais vai demorar um pouquinho, mas logo mais eu quero soltar essas histórias. A gente vai contar isso em alguns making-offs que a gente fez, mas aconteceu de tudo. O nosso hold de bateria, o nosso técnico de som perderam o voo e eles estavam com metade da nossa mesa, metade da bateria. Então a gente não ensaiou para fazer o primeiro show da nova formação e um DVD, não teve ensaio. Então, tipo, assim, sabe aquelas coisas que só acontecem com brasileiros? Assim, mano, como, por favor. A gente teve que chegar lá, o Facebook, ninguém tinha Facebook, porque era esse outro, que eu nem lembro o nome que tem lá. A gente teve que chegar lá, arrumar um cara para arrumar uma metade de uma bateria, ou uma bateria, só que a gente tem endorse da Tama, da Paz, a gente tinha que usar, a gente tem que usar, né, meu, por contrato. E outra, um DVD, não dá para aparecer lá tocando com uns pedaços, um negócio que não é, né? E... Ainda mais porque tem um contrato, você lança um produto sem o endorser. Não faz sentido, né? E aí a gente falou, cara, precisamos dar um jeito, e foi todo mundo correndo atrás, aquela loucura. O segundo show queimou a mesa. Bom, eu sei que quando aconteceu o primeiro show, a gente finalmente viu que deu tudo certo, conseguimos gravar e deu tudo legal e tal. Falei, cara, beleza, vamos fazer uma live e contar pra galera, finalmente apresentar a nova formação, tudo que tá acontecendo, tal. E aí, eu tava muito feliz, a gente tava na Praça Vermelha lá, que tem o Kremlin, e lá, cara, é um país comunista, cara. Tipo, não tem essa alegria toda na rua, pessoas pulando, balões, gritaria, é uma coisa... Tudo bem, dá pra ver que eles são assim, vocês estão ok para passear, para ver, mas aqui, ó, silêncio, por favor, todo mundo focado, não quero... que eles são engraçados, por isso que acho que por isso que no show eles são muito loucos, porque eles são muito... Existe uma panela de pressão ali, eles são muito... Tudo é muito lacrado, muito seguro, assim, seguram muito a personalidade deles no dia a dia. E eu tava lá em frente ao Kremlin, feliz pra caralho, gritando, falando palavrão. Bom, isso como se eles entendessem, mas foda-se. Mas, tipo, gritando, fazendo uma alegria, falando, cara, estamos aqui nessa bosta, finalmente, poder contar pra... Imagina só o quanta coisa eu queria contar pra galera, a minha sensação de tanta coisa... Tava extravasando, né? Exatamente, tava extravasando. Cara, e naquela época a gente tinha tanta coisa pra contar, tava vindo Rock in Rio, tava vindo DVD... Tava vindo clipe com o Portnoy, tava, assim, uma coisa atrás da outra, e eu tava lá naquela emoção. E veio um guarda e falou, cara, primeiro que você não pode se filmar aqui, segundo que você tá fazendo uma festa, e terceiro que eu não gosto de cabeludo. Ele falou assim mesmo, em inglês. E queria me prender, cara. Falou assim, não, e por isso aí eu vou começou a pegar pela mão, pegar assim atrás algema, sei lá. Eu falei, cara, calma, e tudo isso filmado. Assim. Eu falei, não, cara, calma, eu vou ficar mais calmo. Aí ele falou mais umas 2 vezes, falou, desliga essa merda aí, senão eu vou te levar preso, não sei o quê. Aí eu desliguei e fiquei falando com ele. Falei, cara, eu tô... Aí contei pra ele, porque no fim o cara foi no show. Aquela coisa de brasileiro, né? O brasileiro... Conquistou o cara na simpatia BR, né? Exatamente. Falei, cara, tô feliz aqui. Contei, pô, metal, Brasil, vamos fazer show. Ele, legal. Que tipo de som? Tá ligado? Tipo, foi, sabe? Soltandinho. Aí eu mostrei pra eles. E foi muito legal, cara. A gente vai soltar um making off de tudo isso, assim.
É, Porra, essa história aí é pra contar pros tataranetos, assim. mas lá tem, cara, eu vou te falar uma coisa, lá tem várias. É incrível, cara. Tipo, Uhum. o dia que queimou a nossa mesa também, a gente tava pra entrar no show, a galera já entrando, a gente atrás da cortina, o equipamento queimou, e a gente desesperado olhando, falou, meu, o que a gente faz e tal. Aí veio o técnico, a gente fez amizade com o pessoal do Disturbed gostou muito da gente. Já o baixista do Adrenaline Mob é o baixista É o baixista Disturbed, né? do Disturbed, então eles já tinham amizade, então os caras estavam sempre lá com a gente e tal. E a equipe deles veio assim junto, falou: o que tá acontecendo? Vocês estão aí e tal? Cara, a gente tirou nossa mesa e tal. O cara bateu um rádio pra um cara, meu, desceu um russo, parecia o Ivan Drago, assim, do rock, tá ligado? Ele saiu do meio da fumaça, assim, tipo, com uma Uhum. chave de fenda, assim, e falou: Where is the problem? Daí, tipo, eu falei: não, aqui, cara, é aqui. O cara, meu, pegou a mesa, revirou, começou, cara, sei lá, 5 minutos a mesa tava funcionando. Tipo, Puta, que animal. assim, são coisas assim que, cara, os caras não terem chegado, depois a nossa bagagem não chegou, os caras chegaram, a bagagem não chegou. Não, são tantas histórias, cara. Ficar aqui horas. Cara, tem uma pessoa aqui, Bill Silva, ele Hum, perguntou, o Vagal que te vendeu equipamentos que não entregou, você achou ele? nossa, o Vagal. É. Eu não posso citar nomes, né, por regras Uhum. da internet, mas não, cara, isso aí é uma coisa, uma história triste, indo de uma história feliz e uma história de diversão, a valer, jovens transviados loucuras. Uma galerinha do barulho aprontando altas confusões que até Deus duvida. Exatamente. Galeria do Barulho, eu vou agora para uma história triste. Quando eu tinha uns 21, 22 anos, eu fiz um negócio com um cara aí do meio, que ele é conhecido, uma galera de Nossa, é uma estúdio. história lá de trás. Eu fui fazer a pergunta, achei que era alguma coisa que tinha a ver com essa Não, não, turnê. é lá de trás mesmo. Puta, é lá atrás. Lá atrás. E o cara, eu fiz um negócio com ele para eu trocar os meus equipamentos, renovar, queria migrar de estúdio de ensaio para estúdio de gravação. E eu fiz uma troca com esse cara, ou seja, eu dei todos os meus equipamentos, ele ia trazer de fora equipamentos novos de gravação para mim. E dei isso, mais um cheque, mais um carro e todos os equipamentos das minhas 3 salas de ensaio. O cara legal, fiz um contrato com ele e tudo mais, o cara pegou minhas coisas e Uhum. sumiu. Assim, tipo, Nossa, cara. eu fiquei totalmente sem estúdio e sem trabalho. E, cara, comecei a ligar pro cara, o cara mudou de telefone, aquelas coisas, né? Tipo, calote. Putz, Aí aquela coisa nossa. ligando, e eu não conseguia, só de lembrar, assim, já me dá uma falta de ar, porque foi uma coisa muito Putz, vamos complexa. mudar de assunto aí, então. Não, É, mas é legal. Não, quero que as pessoas beleza. saibam, para tomar cuidado. E, Uhum. e ligando pro cara, ligando, eu comecei a ficar desesperado, aquela sensação de impotência, né, e desespero. Na mesma época me deu um câncer, cara. Eu não atribuo a ele, Nossa. mas eu acho muito interessante ter acontecido na mesma época, né? Dizem que o câncer ele começa aqui, né? Então eu tive um É, câncer no tem toda a questão de mediastino, energias e tal. É. exatamente. Eu tive um câncer no mediastino, que é a cavidade que aloja o coração. O médico me deu 6 meses de vida, foi um momento bem difícil, sim. E na minha terceira quimioterapia, a namorada que eu tava há 9 anos, ela me deixou. Então, eu fiquei numa trinca ali, sem trabalho, o cara sumido com todos os meus negócios, com todos os meus equipamentos, ou seja, eu fiquei sem. Nossa, cara. Eu estava sem voz por causa do tratamento, fazendo tratamento de câncer, com câncer e sofrendo a perda de um namoro, de uma pessoa que eu era apaixonado e tudo mais. E então, assim, foi um momento muito negro, cara. Mas eu acho que foi um grande aprendizado. Se eu tivesse que hoje em dia, se eu tivesse que passar por isso de novo, eu passaria. Porque eu acho que a gente o cosmos ele te prova muito nas adversidades assim. Por isso que eu falei sobre o que a gente está passando agora. Eu acho Uhum. que o ser humano ele aprende muito mais com as adversidades do que com as vitórias. E infelizmente, sendo assim, o cosmos trabalha com esse nosso jeito de ser. E por causa daquilo eu sou a pessoa que eu sou hoje, assim. Eu acredito que eu aguento muito mais porrada e tenho uma capacidade de aceitar a porta na cara muito maior do que eu teria se não fosse isso. E várias outras coisas que aconteceram. Acabei tendo
uma pancreatite há uns 4 anos atrás, Essa que daí eu lembro. fiquei com... O médico me deu 1 semana de vida, chegou a pedir para minha mãe colocar meus assuntos em ordem, né? Aqueles Uhum. papos e tal. Então, assim, eu não sei, cara, se eu tô aqui ainda, porque o cosmos me quer aqui, né? Eu chamo de cosmos, tem gente que chama de Jeová, tem gente que chama de Deus. É, Para mim, esse sistema pensante que nós estamos inseridos, existe sim uma energia pensante, matemática e energética, e seja lá o que seja, Matrix, seja lá que filosofia você seja, ou Alá, né, para ter um pouco de falar um pouco de todos, me quis aqui ainda. Então eu acredito que seja lá o que eu tenho para fazer, eu ainda não fiz ou estou fazendo. Então eu tenho muita felicidade, assim, eu vivo cada dia como se fosse o último, faz muitos anos já. Por isso que eu faço muita legal. coisa também, eu acho. Aham. A Monstra Poeta comentou aqui, aproveitando o Monstra gancho. poeta! Uau! Cara, eu E vou a, me e dar a assim, ó. pergunta ela é bem coerente com o nome. É, Porque ela aproveitou o gancho literário de você falar que você vai lançar um livro e perguntar a sua relação com a poesia. Porque para ela, Arena soa bem poético. sim, sim. Cara, eu não sou um cara assim que curte muito poesia. Eu tenho algumas amigas e amigos que fazem poesia, né, e tal, e assim, admiro todos os tipos de arte e tenho o coração muito aberto para ser impactado por arte. Então, e a beleza, afinal, como diz, né, uma frase poética do Hemingway, eu acho, que a beleza mora nos olhos do contemplador, né? Então, eu me sinto muito impactado por qualquer tipo de arte, e poesia me deixa muito faz muito sentido com o que eu faço, que é escrever letras. Eu sou um letrista, né? Todas as bandas que eu fiz, eu tenho 2 livros para escrever. Um que eu estou escrevendo, que é uma autobiografia, e um outro que é uma ficção científica de drama. Da Mas muito legal. Um dia, puta, eu sou louco para escrever isso, pelo menos a galera saber uma sinopse, assim. E então, assim, eu me entendo muito como um poeta também. Como um poeta é foda, eu não como nenhum poeta, mas eu me entendo muito tal qual um poeta. Justo, justo. Então, eu me entendo muito tal qual um poeta, assim, por escrever. Então, poesia para mim é algo muito forte. Quando uma poesia me impacta, ela me impacta muito pesado. Eu tenho uma amiga poeta que ela vira e mexe e me manda poesias dela, assim, e eu sempre fico lendo, viajando, assim, sabe? Tipo, quase consigo sentir o vento no rosto do que ela tá escrevendo. Eu amo poesia. Só não sou um cara que segue violentamente poetas e coisas do tipo. Uhum. Até para eu poder, até para dar espaço para meus próprios instintos poéticos e tomar cuidado para não copiar pessoas e tudo mais. Justo. E você comentou desse livro de ficção científica que você pretende escrever e tal. Tem alguma chance da gente ver algum trabalho conceitual baseado nesse livro? Então, tem um clipe desse disco novo, tem muita coisa que a gente tá pra gente contar pra galera. Uma das músicas desse disco novo é uma. Vai ser essa. É uma animação. Eu tô com medo de errar o nome do cara, então eu não vou falar o nome dele. Mas é o Uhum. pessoal que fez. Vou fazer a propaganda, que é fantástico. Mensageiros do Vento, os Anunnakis. Assistam, é uma rock ópera feita de animação pelo pessoal do. Esqueci o nome, cara. Imago Mortis, o pessoal da banda Imago Mortis, uma banda excelente dos anos 90, 2000 aí. E eles Mago fizeram, Mortis é coraçãozinho, adoro a banda. cara, é foda, eles fizeram uma rock ópera de animação, e a gente tá conversando para fazer um clipe que é sobre essa história, resumida, obviamente, por um clipe, que chama The Painting, o quadro, que conta essa história que eu vou escrever no livro. Então a gente vai fazer nesse disco novo, vai ter um clipe de animação dessa história. A história é muito louca para todo mundo que eu conto, assim. Uhum. Eles mesmos não, eles não pegam trabalhos de fora, assim, mas depois que eu contei, eles falam, beleza, vamos fazer.
tá ligado? Então é uma Então, na parceria. verdade, você não está lançando um álbum baseado num livro, mas você vai Não, lançar um livro não, não, não. baseado no É, álbum e que exatamente. Não tem todo o nada a ver uma caminho coisa com a outra. contrário, assim. Não Uhum, tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim, tem a ver com momentos, né? uhum, Eu não quero, é uma história muito complexa vai me limitar, vai nos limitar a poder escrever coisas que a gente está querendo. Esse disco fala muito sobre atualidades, fala muito sobre essa história de poder contribuir para a galera, para o que está acontecendo, trazer um pouco de conforto para o coração da galera e tal. Fala uhum. muito sobre intuição, um pouco até da obra do Osho, que é um cara que eu sigo, um dos avatares aí, né, dos iluminados, né, pode chamar de Buda, de Jesus, ou quem quer que cada um tem o seu avatar líder. No caso, o meu é o Osho. E nesse disco tem muita coisa inspirada nas palavras dele sobre ego, sobre a intuição, como a intuição é a mão que vai te levar cada vez mais próximo desse espírito supremo, desse astro supremo, né, do todo aí. Então, isso muito do macro ao micro, como tal qual um rodopio de uma pia é igual o rodopio de uma galáxia, tudo é muito parecido. Então, a gente tem esse trabalho, esse tipo, no disco conta como a coisa, tanto quanto ela seja a grande, se você seguir algo que você acha gigantesco, você pode ter certeza que você está seguindo algo também minúsculo. Então, noção de tamanho é uma coisa que vem dos nossos olhos. Então, não é exatamente isso que é. O ele apenas é. É uma coisa meio, sei lá, entende? Lembra do Patropi? Uhum, uhum, Então, lembro, eu lembro totalmente, então totalmente. o disco entra muito nesse lado filosófico da intuição. Como a intuição é a voz do todo, e é essa voz que você tem que ouvir para ser feliz, né? Eu acho. Uhum. Puta, bacana, cara, legal. Fumar um Quem quiser baseado, cara. Fala sobre esse disco aí, mano. dar uma empinada de pipa ali, já era. Pessoal, vão mandando perguntas aí, porque metade das coisas que eu tinha anotado para perguntar, o Thiago já foi falando antes de eu perguntar mesmo. Cara, eu sou quebra-entrevistador, pessoal. Meu negócio é Não, quebrar mas tá entrevistador. certo, mas entrevista boa é entrevista que o entrevistado fala, É entendeu? ótimo, cara. Bom, Eu ia te perguntar manda um perguntas à pouco, galera aí, fica à vontade. como é que você vê o mercado musical, a evolução dos últimos tempos, do CD, agora começou a ter, teve os downloads ilegais, né? Muito tempo. Aí agora a gente tem uma onda de streaming nas plataformas do Spotify, agora YouTube Red, o Deezer. Como é que você enxerga o mercado musical, essa evolução? Você como produtor, como músico, dono de estúdio, e Uhum. onde você acha que as bandas mais erram Uhum. na hora de vender o seu som, de se fazerem ser ouvidas? Bom, eu vou começar pela sua última pergunta. Onde as bandas mais erram é em desistir. Eu acho que, eu não sei exatamente, não me lembro quem falou, ah, não tenho certeza, mas talvez um general americano, o Wright Patterson, acho que disse, que uma sucessão de derrotas é o ensaio para o sucesso, né? Então, Uhum, você não pode ter medo da derrota, cara. Você só vai chegar àquilo que você quer com a derrota. A derrota nada mais é do que um ensaio para o sucesso, né? é, Então, acho que sim, o General Wright Patterson, não sei. Depois a galera me corrige. é. E aí, assim, as pessoas desistem cedo demais. Então rola muito aquele leite com perismo, se é que me entende. O cara toma meia dúzia de porta na cara e já acha que, não é pra mim. Uhum. E esquece de ver e seguir os exemplos de bandas que tomaram tanto no cu e conseguiram sobreviver. O Metallica é uma banda, um exemplo aí dos monstros sagrados, como diria o sábio Neto, o Most! poeta. Quem Most! disse que eu não sigo o poeta? O poeta Neto. O monstro sagrado Metallica, como diria.
eles são... os caras foram ver alguma coisa de fato da banda lá no Just For All. Até lá, dormiram muito em cima de ampli, dormiram muito em casa de show, comeram só o que o produtor da casa dava para eles comerem. Os caras tinham muita força de vontade. Sepultura, pessoal que se mudou para os Estados Unidos, com uma mão na frente e outra atrás, foram lá tentar a cara e a coragem. O próprio Sepultura agora encararam aí uma ruptura terrível, né? Tipo, que seria inconcebível anos atrás dizer o que seria de Sepultura sem os Cavalera, e hoje em dia tá aí, o grande nome, sempre foi, para minha opinião, sempre vai ser muito acima de Roberto Carlos, de Caetano Veloso. Sepultura é o grande nome, o grande expoente da música, eu cravo isso aqui, é o grande expoente da música mundial brasileira. Eles são maiores do que tudo e todos. E isso é uma coisa que eu até faço, uma brincadeira que a gente faz na estrada aí pelo mundo. Todos os lugares interessantes que a gente vai, tipo Yekaterinburgo, ou na República Tcheca, no caso, na Eslováquia, lugares da Eslováquia, a gente sempre brinca de... A gente para e pergunta num lugar, tipo no AMPM, lugar menorzinho, fala, Brasil, Pelé, Pelé, Pili, ou Pelé, Ronaldinho, Ronaldinho, Roberto Carlos, play soccer, não, cantor, não, Sepultura, Sepultura, sempre sabe quem é assim, sempre. Roberto Carlos não é todo mundo que sabe no mundo. Então, assim, e esses caras, a força de vontade desses caras, o que eles passaram para estar hoje em dia de novo no ápice, e pô, eu sou um fã, assim, eu babo o ovo deles mesmo, porque o Andrés e o Paulo, para mim, são dois caras, assim, de colocar num pedestal. Eu vou te falar que muitas vezes que passou pela minha cabeça desistir, eu penso neles como, assim, caminhos que me mostram que a gente não pode desistir. Você não pode. Isso é a regra. O jogo só tem uma regra, é não desistir. Então, essa é a sua última pergunta. E a sua primeira, como eu vejo o atual mercado musical, eu acho que a gente vive uma grande adolescência, tecnológica, por assim dizer. Nós estamos nos entendendo quem somos dentro da internet. A gente inventou uma parada que a gente não sabe exatamente, que nem me lembra um pouco do Rockefeller, do John D. Rockefeller, o cara que foi o primeiro cara que trabalhou ali com o petróleo, e ele, o primeiro material bruto que ele extraía do petróleo era para fazer lamparinas, que era os lampiões que não tinha luz na época, né? E ele usava esqueci o nome do produto. Bom, ele usava aquele combustível para acender os lampiões para as pessoas terem luz em suas casas. E mais tarde ele, achando que aquilo não estava suficiente, porque aí aconteceu o advento da luz e o cara começou teve que perder completamente aquele produto dele. Ele passou a trabalhar todo o resto que ele tinha, do que sobrava, quando ele separava ali para colocar no lampião. Ele tinha a borra do petróleo, que mais tarde acabou virando a gasolina. Então ele foi lá e buscou uma parceria com o Henry Ford, para que aquele produto dele, infelizmente a gente está falando dos donos do mundo, né, dos caras que muito responsáveis pela merda que a gente vive, né, mas inteligentemente o cara soube se reinventar o próprio produto e sacar a possibilidade que ele tinha nas mãos para trabalhar com aquilo que viraria a grande matéria-prima da nossa existência, né? Que é o petróleo e a gasolina, né? E todos os seus derivados. Então, assim, eu estou dizendo isso por quê? Porque ali teve um momento de muitas atribulações que a gente pode fazer um paralelo do que os caras estavam inventando o mercado, ou reinventando, saindo
da lamparina indo para gasolina. Por isso que eu quis fazer esse paralelo aqui, para usar de exemplo. Então a gente está entendendo que a internet ela é muito mais do que a gente pensou que ela fosse. É só você ver o que está acontecendo agora com o que a gente está passando agora com essa pandemia. A gente já fazia live, a gente já era conectado com o celular quase enfiado no rabo, né? Tipo, o dia inteiro. Mas agora é mais ainda. Agora que a internet está mostrando pra gente o que ela é de verdade. As pessoas, quem não tinha programas, estamos aqui, prova disso. Quem não tinha programas de internet vai ser obrigado a ter. Se você não estiver vivo dentro da internet, você não existe. Aquela máxima que a gente usava aqui, se não está no Google, não existe, agora ela vai poder fazer um paralelo e trazida para o ambiente em quem não está nas mídias sociais não existe, certo? Então, assim, por conta disso, e vem com essa linha de raciocínio, a gente traz todo aquele caminhão de coisas que estão acontecendo. Por exemplo, como se vender música. A gente não tem, agora estamos longe, né, de CDs e LPs, fitas cassetes, e eu falei, inclusive, isso numa outra live outro dia, sobre, é importante as pessoas saberem que nós ficamos ficou cada vez mais barato ouvir música para o cliente final, né? Mas não está cada vez mais barato de se fazer música. Então tá aí o grande desafio agora das bandas de gargalo, né? O gargalo de conseguir fazer de fazer música com qualidade e assim não se render a fazer qualquer coisa. Isso eu sou contra. Não é porque eu tenho estúdio, não seria muito fácil para mim dizer isso porque tem estúdio e tal. Mas não se entregar na qualidade, porque eu tenho paura de coisas mal feitas, entendeu? Tipo, eu acho que tudo que você é tipo samurais, japoneses e tal, aquela coisa de tudo, a filosofia, cara, tudo tem que ser feito com pureza, com conexão máxima, com entrega máxima, você tem que fazer tudo com o resultado alto nível, tudo tem que ser alto nível. Então eu acho que as pessoas têm que continuar investindo em suas músicas para elas existirem em alto nível. Você tem que sim, se entregar à situação de adversidade, entender o problema, estudar, não ter medo de fugir do problema, falar, fudeu mesmo, tá tudo uma bosta. Tipo, não, cara, esse pessoal, o darwinismo resolve, esse pessoal vai ficar para trás. O pessoal que chegar junto das músicas, da sua arte, e investir mais, não dinheiro só, mas estou dizendo se doar, mas para aquilo ficar bom, e aprender a se reinventar para saber trazer dinheiro disso. Existem várias formas de você conseguir atrair o público. Nós estamos começando essa era das lives que a gente está vivendo, isso vai muito longe. A gente está sendo obrigado a nos reinventar aqui dentro e agora, aos poucos, começar a vender música para as pessoas. Essa história do streaming, as plataformas vão ser, aos poucos, elas estão sendo já obrigadas a pagar cada vez mais, mas mesmo assim que elas paguem mais, não vai pagar o suficiente para o artista viver daquilo. Então, a gente vai ter que... O show tem que existir cada vez mais. E agora as pessoas vão dar mais valor, porque, você pode ficar em casa, você consegue ficar sem um restaurante, com todo respeito a ter restaurante, porque está fazendo suas entregas e tal, mas você pode ficar sem um restaurante, você pode ficar sem várias coisas do dia a dia que você está deixando de fazer agora. Mas uma coisa que o ser humano percebeu de um jeito ou de outro é que ele não consegue ficar sem arte. O cara não consegue ficar sem o filme, sem a série, sem o disco, sem a música, sem seu artista. A saudade de um show tá incrível. Tenho certeza que quem está em casa, até pessoas que não são aquelas que vão muito a show, estão sabendo, estão sentindo na pele, estão morrendo de vontade de ir em show. Então, tem que ir sim, tem que pagar o artista sim, porque eles têm que entender, e estão entendendo agora, que sem o artista, eles vão só ter depressão. Imagina você em casa agora, com tudo que está acontecendo, sem filme, sem música, sem vídeo. Tem como. Sabe? Assim, não é todo mundo... Livro é ótimo para ler, mas é arte também. Então, assim, você tem ali a parte de... Você teria uma leitura de um livro e o resto não. Você precisa... Aí você teria filme e música não. Tipo, não adianta falar só de um. Todos importam. A cultura, o que a gente está vivendo, esse jeito que estão querendo
diminuir a cultura, eu entendo que existe uma desconstrução para poder construir, o próprio Shiva dizia isso, né? Mas a gente tem que desconstruir para poder construir. Existia sim um buraco gigantesco, existia sim, não adianta ter discussão, existia sim um buraco, uma injustiça tremenda na Lei Rouanet. Tinha gente captando dinheiro que não precisa desse dinheiro, deixando as pessoas que não têm esse dinheiro e que precisam dele as mínguas, a míngua, porque o dinheiro já estava sendo captado por quem não precisava. Então, assim, a gente precisa se reinventar e reinventar o nosso sistema de business em todo ele, mas também principalmente o musical, para que as pessoas, para que o dinheiro chegue no artista e ele tenha a chance de poder continuar crescendo. Cara, é um assunto que eu posso ficar horas e horas falando, mas eu acredito que o raciocínio a gente está chegando perto do final da live. Eu quero, tem um monte de pergunta muito interessante aqui, mas tem muita gente perguntando se vai ter um Arena 2. Olha, o Arena 2. Vai ter um Arena 2, sim. Eu preciso de tempo, né? No meio disso tudo, eu vou aqui dar um spoiler, espero que o pessoal depois da Kiss não me mate, mas a gente está desenvolvendo um programa, que eu vou ter um programa no YouTube da Kiss. Estou começando agora esse papo com eles. Estamos começando a escrever esse programa. Estou escrevendo um reality show que vai acontecer aqui no estúdio. Um reality show de bandas. Logo mais eu vou aparecer com essa loucura aí. Louco. Eu estou produzindo nesse momento 47 bandas, né? Um grande beijo a todas elas aí. Eu estou fazendo um disco novo da Nocturnal, produzindo 3 clipes que para a gente soltar, fazendo esse disco da Nocturnal com muita galhardia. Eu tenho o tempo, né, que eu tenho para minha família, eu estou criando um filho, eu tenho um casamento. Então, assim, eu não quero esquecer de nada, mas com certeza eu esquecer, minha memória é uma bosta. Mas, assim, eu estou assim, fazendo muitas coisas e, no momento, enfiar um disco do Arena agora é impossível. Ainda mais que eu quero que tenha todos os convidados que eu não consegui colocar na primeira vez. Tem muita gente que eu queria ter colocado e não deu. Mas sim, vai ter um Arena 2, mas eu acredito que ele vai acontecer para o segundo semestre de 2021. Bacana. Você vai ter uma live no Rocked daqui a pouco, né? Rocked, então, por favor, galera. Eu queria só fazer mais uma pergunta, então, para te liberar para tomar uma água, sei lá, porque também é um podcast espetacular. Eu sou amigo do Daniel e do Luciano. Vou acompanhar você lá também. Eu queria te fazer uma pergunta, voltar lá atrás. Querosene, era o que o John D. Querosene, verdade. Eu tava matutando isso enquanto você falava. Cara, tava me incomodando aqui, não saí. Bom, falei. Eu quero voltar lá atrás. Eu lembro que você tentou iniciar um movimento para a criação do Dia do Metal. Sim. Se não me engano, 2011. Muito bem. Vocês chegaram a organizar um festival e tal, o festival acabou ficando famoso por um outro motivo, mas não quero entrar em polêmica aqui, não vou entrar em polêmica, a questão não é essa, mas enfim, aconteceu, o movimento deu uma minguada, e recentemente agora a gente tem um Dia do Metal, né? Precisou o André ter falecido para a gente ter conseguido uma data do metal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você era próximo do André. Sim. E como foi que surgiu a ideia de criar um Dia do Metal e se você sente que você colaborou com isso. Bom, vou tentar resumir, né? A ideia do Dia do Metal, ela é bem óbvia, né, cara? Tipo, é só você fazer um paralelo aí com o Dia do Rock, por exemplo, que é um dia que acaba virando uma semana, que acaba virando um mês do rock, julho é um mês do rock, e acontece uma celebração, isso em todos os movimentos, né, pró alguma coisa, que celebram, que é o dia de alguma coisa, né, o orgulho daquela determinada tribo, e o rock, ele trouxe, tava óbvio para mim que a gente precisava, naquele momento, me caiu essa ficha que a gente precisava em algum momento ter um Dia do Metal. O Brasil é o grande celeiro do heavy metal mundial, junto com outros 3 ou 4 países. Nós somos ali, nós somos pentacampeões não só no futebol, mas no metal também. As grandes bandas do mundo do metal saíram daqui. Então tem que ter um Dia do Metal.
Naquela época, eu comecei pensando no Stress, que é aquela banda de Belém do Pará, e curiosamente, o mês era de junho, eu não lembro exatamente que data, era dia 13 de junho, que a gente, conversando com uma galera daqui, do COS, do Pompeu, algumas pessoas, resolvemos tentar fazer com que esse dia acontecesse no dia 13 de junho, e fui atrás de ver como acontecia, precisava de assinaturas de 1% ou 2%, parece, da população total nacional, do território nacional. Então eu tinha que levantar lá 200 mil assinaturas. Eu comecei a levantar, acho que eu cheguei a umas 40, 50 mil, era muito difícil. Mas aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateado, porque eu encontrei muita relutância das pessoas. E isso me desanimou, eu admito, assim. Tipo, muita gente me apoiou, pode ver pelo volume de assinaturas, que foi bastante. Sim. Mas eu também também encontrei muita gente contra, porque a impressão que eu tinha é que eles estavam achando que eu queria cravar o Dia do Metal, que queria me promover em cima disso e tal. Cara, eu estava sendo um militante da causa. Eu me juntei com algumas outras pessoas, papas do estilo no Brasil, tipo o Pompeu, que me ajudou a aparecer com uma data, né, por exemplo, para isso. E a gente chegou à conclusão que era o Stress. O Stress foi a primeira banda brasileira. Isso aí bota no YouTube, no Google, você vai ver lá. E o primeiro show deles foi no estádio. O show deles foi no estádio, foi em junho, uma coisa incrível. E assim, eu levantei esse dia, eu tenho inclusive um monte de vídeo de várias personalidades do metal, dizendo eu acredito no Dia do Metal, eu quero o Dia do Metal. E começou a história toda. Na verdade, morreu o assunto. E, infelizmente, aconteceu o falecimento do nosso digníssimo mestre. E acredito que esse tipo de coisa não traga... É muito difícil a gente ver alguma coisa boa, mas se existiu alguma coisa boa, foi que virou os olhos da comunidade, do mainstream, para a nossa classe tão rica metaleira. E aí, a gente teve a chance de poder instaurar um Dia do Metal. Acho que inclusive com o Rafael Bittencourt encabeçando dessa vez, e aproveitou ali o gancho, e eu acho uma coisa linda, maravilhosa. Eu penso um pouco assim, eu acho que é lindo, tem que ter, tem que acontecer, mas eu mudaria talvez um dia, de um dia para o outro. Não quero lançar essa agora, não quero causar, né, mas eu tenho só um receio que a coisa fique mesclada a um aniversário apenas da morte dele, e a gente não consiga focar tanto no Dia do Metal. Eu acho que as duas coisas têm o seu espaço e têm que ser celebradas, ou têm que ser valorizadas no seu jeito. Com as duas coisas no mesmo dia, talvez tire um pouco o foco uma da outra. Mas tudo bem, o que importa é que a gente conseguiu, ele está lá, e eu acredito também que com o tempo a coisa vai desenrolando, e lá na frente, daqui a 100 anos, as pessoas entendam que hoje é o Dia do Metal, e vão lá descobrir por que é o Dia do Metal, é aquele dia, e acabe se desvencilhando. Como tantas outras datas, você não sabe exatamente porque o dia de St. Patrick's Day, por exemplo, que tem lá nos Estados Unidos. Exato, né? Tipo, aí os caras vão lá, né? Todo mundo sabe por quê. Então, o que importa é que aconteceu, e eu estou muito feliz, não podia estar mais feliz. Eu quero, desde sempre, que aconteça isso. Infelizmente, como você disse, foi desse jeito, mas o que importa é que aconteceu. Legal, Bianchi. Muito obrigado. Eu vou te liberar para você ir para a próxima live lá. Foi um bate-papo bem legal. Eu vou acompanhá-la também. Legal. Vamos nos falando então. Legal, Valeu, cara. de Muito verdade, obrigado pelo aí. bate-papo. O que você, quando você quiser... Você me chamou no Face uma vez, não foi? A gente se falou pelo Facebook ou não? Provavelmente. Provavelmente já deve ter se falado. Tá, o canal tá aberto para todo mundo aí também, quiser entrar em contato, eu tô sempre aqui. Maravilha. Não Muito percam obrigado, amanhã, valeu, galera. Não percam amanhã o lançamento do nosso... E não vou te desejar parabéns de aniversário antecipado, que eu tenho uma certa superstição com relação a isso, mas fica aí a lembrança. Beleza? Galera. Grande beijo a todos, obrigado pela audiência aí, daqui a pouco a gente se vê. Beleza, falou. Valeu. Tchau. Falou. Tchau. Valeu, galera, vou encerrar aqui. Vai ter a live dele agora no Rock Edge, vamos acompanhar lá. Valeu.